vejamos nossos objetivos. Nosso primeiro objetivo, identificar os componentes de uma rede e suas funções. Entender como são classificadas e organizadas as redes. O que é uma rede? Uma rede é um sistema de comunicação de dados constituído através da interligação entre computadores e outros dispositivos, distribuídos geograficamente, com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Para haver comunicação, devemos lembrar que são necessárias 4 partes importantes. A primeira delas é o emissor. Quem é o emissor? É a parte que transmite a informação, ou seja, representa onde a informação é gerada. O segundo componente é o seguinte: receptor. É aquele que recebe a mensagem do emissor. Então, se eu tenho um processo de comunicação, a outra parte é o meio de transmissão. É a interface ou caminho entre o emissor e o receptor, que tem a tarefa de transportar o sinal ou mensagem. Então, vejamos a última parte, é o sinal. O sinal ele contém a mensagem composta por dados e informações. Então, aí fechamos as 4 partes de um processo de comunicação: emissor, receptor, meio de transmissão e o sinal. Aqui, nós temos um emissor e um receptor. Temos aqui o meio de transmissão e dentro desse meio de transmissão eu faço o envio do sinal. Aqui estamos fazendo a representação em forma computacional. Vamos falar um pouquinho sobre rede de comunicação? Uma rede de comunicação, não necessariamente, ela vai ser composta só por computadores. Por exemplo, uma rede telefônica é composta por telefones, aparelhos telefônicos, também por computadores. A internet, você pode acessar a internet a partir do seu telefone celular. Então, você há de concordar comigo que não são só computadores que estão conectados na internet. Você pode acessar a partir de um palm top, de um pager, de um pocket PC, de um smartphone, de um telefone celular. Você pode acessar a internet até de computadores. Você acredita nisso? Então vamos ver aqui do que é composta uma rede de computadores. Uma rede é composta por pessoas, por hardware e por software. Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre esses componentes de uma rede aí que o professor Carlos acabou de dizer, principalmente no tocante a hardware. O primeiro componente é o computador. O computador é uma máquina capaz de executar vários tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Vejamos outro componente. São os periféricos. Os periféricos são aparelhos ou placas que enviam e recebem informações do computador. Como exemplo aí nós temos impressoras, scanners e outros tipos de periféricos aí. Como o Evanilson comentou, é essencial para que a comunicação se estabeleça é a existência de um meio de transmissão. Vamos ver um pouquinho sobre isso? O meio físico de transmissão é um sistema físico de comunicação pelo qual os dados são transmitidos. Ou seja, qualquer meio capaz de transportar informações eletromagnéticas. De maneira geral, eu posso dizer que o meio físico de comunicação é um caminho, é um meio físico através do qual o sinal que transporta a mensagem se propaga. Quando a gente fala em redes de comunicação e redes de computadores, existem alguns meios físicos de transmissão que são mais comuns. Vamos acompanhar. Nós temos aí os cabos coaxiais, os fios, fibra ótica ou ainda o ar. Bom, tem outros componentes aí que são importantes para compor as redes de computadores, que são justamente aqueles dispositivos que fazem a comunicação entre o computador e o meio físico. Vamos acompanhar aqui no slide como são chamados esses dispositivos. São os dispositivos de ligação do computador à rede. Esses dispositivos, eles têm a função de promover o acesso do computador à rede de computadores. Nós temos aí como exemplo placa de rede, o modem, entre outros exemplos. O computador é uma máquina digital, é uma máquina que interpreta muito bem sinais digitais. Nem sempre os sinais eletromagnéticos transmitidos pelos meios físicos de comunicação são sinais digitais. Muitas vezes existe a necessidade de uma conversão do sinal que é transmitido por um cabo de rede para um formato digital que o computador entenda.
Nesse contexto, né, são muito utilizadas as placas de rede. As placas de rede são dispositivos capazes de digitalizar um sinal eletromagnético que chega por um cabo de comunicação. Um outro dispositivo muito comum são os modems. Se você observar a palavra modem, M-O-D-E-M, é uma abreviação de modulador e demodulador. Ou seja, o modulador é um dispositivo que captura o sinal analógico e transforma num sinal digital. O demodulador faz o serviço inverso, ou seja, ele transforma o sinal digital num sinal analógico, né? Se a gente for observar as redes sem fio, os dispositivos que vão ligar o computador à rede são as antenas. A antena captura as ondas de rádio ou ondas eletromagnéticas que são transmitidas pelo emissor da mensagem e repassa essa informação para um decodificador que vai transformar esse sinal num sinal digital que pode ser interpretado pelo computador. Mas uma rede, ela também é composta por outros dispositivos, são conhecidos ainda como os ativos e os passivos. Os ativos de rede são equipamentos que têm capacidade de processamento de dados, ou seja, são dispositivos que fazem escolhas a partir de regras previamente definidas. E também veremos agora os passivos. Os passivos de rede são dispositivos que não possuem qualquer tipo de processamento, atuando geralmente como um elo entre os nós e os ativos. Bom, Evanderson, um exemplo simples de ativo e de passivo de rede são os repetidores de sinal, né? Por exemplo, os meios físicos de transmissão, por exemplo, os cabos de pares trançados, eles têm uma distância máxima que eles conseguem transmitir, né? Em geral, cabos de par trançado, eles conseguem transmitir o sinal com qualidade a uma distância em torno de 100 metros. Se existir a necessidade de construir um cabo maior que 100 metros, né, então nós vamos utilizar aí um repetidor de sinal, ou seja, um dispositivo que ele vai aumentar a força do sinal para que ele possa ser propagado através desse meio físico por uma distância maior aí.